Glória seja dado ao nome do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Então, irmão, preste bem atenção à palavra de Deus, que não é você que vai correr do diabo, é o diabo que tem que correr com medo de você. Irmão, nós estamos num tempo que o crente muitas vezes ele não sabe quem ele é em Cristo Jesus. E por causa disso, muitos têm exaltado o diabo. Esses dias, um colega meu, ele falando comigo, ele disse: rapaz, eu estou lendo um livro sobre batalha espiritual. Aí ele: o que é que você acha sobre esse assunto? Eu disse: rapaz, são poucas as pessoas que dominam esse assunto. Porque a maioria das pessoas, irmão, quando vai falar sobre batalha espiritual, ele engrandece muito o diabo. Parece até que quem foi derrotado na cruz foi Jesus. Parece que as nossas orações, parece que a igreja é uma igreja que tem que estar preocupada. Por isso que você vai encontrar algumas igrejas dizendo: irmão, nós estamos travados numa batalha, irmão, nós estamos, não, irmão, nós não estamos em nenhuma batalha, irmão. Eu não estou, você não está, porque olha só, existe, irmão, 3 tipos de igreja. Existe a igreja derrotada, a igreja militante e a igreja triunfante, que somos nós. A igreja derrotada é aquela pessoa que aceitou Jesus e só conta miséria, sua vida nunca vai bem, só vive de mal a pior. Toda vez que você encontra ela: não, irmão, não vai bem. Irmão, você não vive pelo que vê, nem pelo que sente. Quem vive pela fé não fala o que vê, nem o que escuta, fala o que crê. A igreja militante é aquele tipo de irmão que só vive no monte, em campanha de oração. É aquele irmão que está atrás da bênção e vai para o monte para ser abençoado, vai para a campanha de oração porque ele não crê que é curado, para ir receber a cura, vai para a campanha de oração, a campanha derrubando o gigante, porque ele acredita que tem um bocado de gigante para ele vencer ainda, então está lutando direto. Por isso que tem gente, irmão, que diz: irmão, estou com uma luta travada contra o diabo. Aí eu disse: irmão, eu não luto com derrotado, não. A minha Bíblia diz que Jesus já venceu ele há 2.000 anos atrás. Eu não luto contra derrotado nem fracassado. Irmão, a posição que a Bíblia te coloca não é como esse tapete, não, irmãos. Porque tem crente quando vai orar: Senhor, eu sou o resto do barro que sobrou, o bichinho de Jacó, o mais miserável de todos os... O pessoal acha que isso é não, irmão, isso é ignorância, por não saber quem é em Cristo Jesus. A Bíblia diz, por isso que eu decidi ler esse versículo, Tiago diz: sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? É estar submisso à vontade de Deus, ou estar de acordo com a palavra de Deus. Aí diz: portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Por que, irmão, eu preciso resistir? Ele não manda eu lutar contra o diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro, olha só, porque eu devo resistir ao diabo. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Olha só, porque eu devo resistir ao diabo. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, irmão, ele não é seu amigo, ele não é seu companheiro, ele é o seu adversário. Aquela pessoa que fala mal de você, ela não é seu inimigo, ela só não está andando em amor, ela não é seu inimigo. Então ele diz: vosso adversário anda em derredor. Olha o que é que ele faz, olha só: anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, irmão, o diabo, quem já leu Mateus capítulo 4, sabe que Jesus foi tentado. E quando Jesus foi tentado, irmão, a Bíblia, preste bem atenção, Jesus, ele estava no mundo físico, ele era a palavra
se fez carne, saiu do mundo espiritual e introduziu no mundo físico. O diabo permaneceu no mundo espiritual. Então o diabo, ele é um espírito. Então, irmão, ninguém vê um espírito. O próprio Jesus, quando ele estava sendo tentado, é da mesma maneira que eu e vocês somos tentados aqui. Por isso que uma das passagens muito conhecidas, o diabo diz assim, que a Bíblia diz que o diabo leva Jesus para um local bem alto e diz, pula-te daqui abaixo. Então olha só, quantas pessoas que estão endividadas, o namoro acabou, um casamento acabou, e o diabo bota na mente dela, vai lá para a ponte e pula de lá, se joga na frente de um carro. Da mesma maneira que Jesus foi tentado, a humanidade é tentada hoje. Então, irmão, o nosso campo de inimigo é a sua mente. Por isso que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, dizendo, você é um fracassado, você é um derrotado, não tem jeito para a sua vida, não tem solução para você, você não vai permanecer em pé, você vai cair, você não vai alcançar seus objetivos. Irmão, o diabo sempre vai usar alguém ao seu redor para abater a sua fé, para levar você a não crer na palavra de Deus. Mas o que é que a gente faz, irmão? A gente levanta o escudo da fé e faz o que está escrito no versículo 9, olha o que diz, resistir firme é o que Tiago disse, resistir ao diabo. Como é que se resiste? Eu creio porque a palavra diz, eu posso todas as coisas. Irmão, você resiste o diabo da mesma maneira que Jesus resistiu. Como foi que Jesus resistiu? O que foi que ele disse? Está escrito. Irmão, você resiste o diabo com a palavra. Por isso que a palavra é comparada como uma espada. Agora a espada, irmão, não é a Bíbliazinha que você anda com ela, não. Porque se aqui dali for uma espada, aquele Novo Testamento é um canivete. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada, quando você crê com o coração e confessa com a boca, aí sim, é como uma espada de dois gumes, que chega ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, irmão, nós precisamos resistir o diabo com a palavra. O diabo sempre, irmão, ele nunca vai deixar de ser diabo, ele sempre vai lhe tentar todo dia ele vai preparar algo para destruir você, para abalar sua fé, mas eu e você, irmão, vamos fazer o que a Bíblia diz, resista firme na fé. Então, irmão, por isso que você precisa entender que você tem fé para resistir o diabo. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, olha só, escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 34, 33, vamos começar de 33, Hebreus 11, 33, olha só o que diz a palavra do Senhor, os quais, por meio da fé, subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões. O diabo, a gente acabou de ler agora, que o diabo é comparado como um leão, ele não é um leão, e nós sabemos de um personagem, chamado Pedro, não, mas chamado profeta Daniel, que estava na cova dos leões. Irmão, com a pessoa que era jogada na cova de leões, era quando ele praticava algo contra o rei, e era jogado na cova de leão. Mas Daniel, irmão, como ele tinha consciência que não tinha feito nada de errado, irmão, Daniel não entrou com medo na cova, ele entrou pela fé, crendo que Deus ia protegê-lo. Então, por isso, para se cumprir o que diz Hebreus 11, verso 33, por isso, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões. Por isso que quando Daniel entra, irmão, os leões, quando a pessoa botava lá, os leões passavam 3, 4 dias sem comer, para que quando a pessoa entrasse, ela sentisse o cheiro de carne e pulasse em cima das pessoas. Mas por isso que eu e você, irmão, não podemos praticar as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Então quem pratica os frutos do Espírito, o diabo, irmão, nunca vai sentir o cheiro da carne. O diabo não poder engolir
Daniel, porque Daniel era um homem que não estava na carne, mas estava no Espírito. Então, irmão, eu e você precisamos entender que pela fé, o diabo não vai ter vez na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, no meu lar, no seu lar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, irmão, tem crente, irmão, que tem o maior medo de falar o nome diabo. Eu não sei porquê. Crente, acaba que aceitou Jesus. Parece que ele não conhece as Escrituras. Porque a posição, irmão, que a Bíblia coloca o diabo, abra sua Bíblia em Lucas. Olha só, capítulo 10. Lucas, capítulo de número 10. Vou ler a partir do verso 17. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então regressaram os 70. O capítulo 10, verso 1. Jesus estava agora com 70, não mais 12, agora tinha 70 discípulos. E ele manda de 2 em 2 para pregar, para expulsar demônio, para pôr as mãos sobre os enfermos. E ele diz mais, olha, de graça recebeste, de graça dai. Mas aqui no versículo 17, já está encerrando o dia. E eles agora vão falar com Jesus sobre o que aconteceu. Então ele diz, então, regressaram os 70. Possuído de o quê? Alegria. Dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu. Ele diz, mas rapaz, o nome do Senhor é maior do que o nome de Moisés. Porque eu nunca vi alguém falar o nome de Moisés e o diabo ficar com medo. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi alguém falar o nome de José, o diabo ficar com medo. Nunca ouvi alguém falar o nome de Faraó e o diabo ficar com medo. Mas quando nós dizemos em nome de Jesus, os demônios saíam. Então eles ficaram impactados com aquilo. Então versículo 18, olha o que Jesus diz. Mas ele diz, eu vi Satanás caindo do céu como o... Preste atenção que a conjugação verbal é passado. Eu vi. Jesus está falando quando ele estava no céu, quando ele era a palavra, quando ele foi expulso do céu à terra. Por isso que ele diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas olha o que diz o verso 19 agora. Eis aí vos dei o quê? Autoridade. Nós temos o quê, irmão? Mas você sabia que guarda de trânsito muitas vezes está melhor do que alguns crentes? Porque um guarda de trânsito, irmão, pode vir uma carreta, pode vir uma cegonha, pode vir um ônibus enorme, mas se aquele ônibus inventar de atravessar o sinal vermelho, sabe o que o guarda de trânsito ele faz? Ele apita, levanta a mão e o motorista para. Ele pode até ser pequeno, 1,60 m, o carro pode ser 10 vezes ou 1000 vezes maior do que ele, mas ele não tem medo do tamanho do carro, sabe por quê? Ele tem consciência que ele é uma autoridade. Ele tem consciência que foi delegado a ele uma autoridade. Disseram, aqui quem manda é você, aqui você é autoridade. Então, por ele ser uma autoridade, ele não está preocupado quem vem dirigindo ou que tamanho é o carro. Se infringiu a lei, você vai ser repreendido. Para. Então, irmão, qualquer motorista que atravessar, ele levanta a mão, apita e o motorista para. Mas preste atenção, aquele motorista não parou, não foi com a força do seu braço. Porque aquele guarda, ele tem consciência que ele não tem força para parar aquele caminhão, mas ele tem uma consciência de algo, ele é uma autoridade. E uma autoridade não usa a força que tem, ele usa a autoridade que tem. Crente não precisa usar a força que tem, usa o nome de Jesus, a palavra de Jesus, a fé de Jesus. Então não use sua força, use o nome de Jesus. Por isso, irmão, que muitas vezes nós, mesmos tendo a consciência, mas muitas vezes esquecemos de praticar. Por isso que ele diz, eis aí vos dei autoridade para fazer o quê? Pisar. É o que a gente faz com esse tapete quando chega aí na porta da igreja. A gente chega, a primeira coisa que a gente faz, a gente bate os pés a quem está pisando. Por isso que ele diz, para pisar serpentes e o quê? Serpentes simboliza o diabo, escorpiões, os demônios, a sua turma. Então você tem autoridade não só para botar o diabo para correr, mas toda a sua turma. Quem tem autoridade é você, quem tem a palavra é você, quem tem o nome é você. Eu e você temos autoridade em nome de Jesus. Mas olha o que continua dizendo o texto. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes
e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Eu gosto dessa parte que ele diz, e nada. O diabo é o quê? Nada. Ele tem o quê? Nada. Ele pode o quê? Nada. Mas quem pode agora é você. Quem tem autoridade é você. Quem pode agora é você. Então não tenha medo de nada. Como é que a pessoa tem medo do nada? Como é que pode isso? Que Bíblia esse pessoal está lendo? Que o pessoal tem medo do diabo? Tem gente até que tem medo de falar o nome. Não fala nesse nome não, irmãos. Se falar nesse nome me atrai coisas. Não, irmão, não tem isso não. Irmão, nós não estamos como na antiga aliança. Na antiga aliança, em Deuteronômio capítulo 28. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. É o 5º livro da Bíblia. É interessante essa passagem, que até hoje, irmão, pessoas estão pregando e vivendo esse versículo errado. Porque olha só o que diz. Se, é opcional, se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então preste bem atenção, na antiga aliança, a bênção do Senhor só vinha se eu cumprisse os mandamentos. Eu tinha que fazer algo para que a bênção me alcançasse. É como eu estivesse correndo e ela viesse atrás de mim. E ela tinha que vir numa corrida maior. Se eu estivesse num carro a 100 por hora, ela tinha que vir a 110. Porque ela disse, as bênçãos do Senhor te o quê? Alcançarão. Não, irmão, nós não estamos na antiga aliança. Nós estamos na nova. Você não precisa correr para as bênçãos do Senhor te alcançar. Sabe por quê? Bota aí Efésios, capítulo 1, verso de número 3. Olha só. Irmão, isso é coisa da antiga aliança. Olha o que é a nova aliança. Olha só a nossa posição. Olha o que a Bíblia diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê? Ele não falou sobre ela correr. Ela não falou que vai te alcançar. Não, somente está em Cristo eu já sou o quê? Abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, porque nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Abençoado do Pai. Então, na nova aliança, a bênção não vai correr atrás de você. Ao contrário, você já é abençoado do Pai. E o que é que eu preciso fazer? Nada, quem fez tudo por mim foi Jesus. E agora, pela fé, eu creio que eu sou abençoado. Então, irmão, quem crê que é abençoado, então praga nenhuma chegará em sua tenda. Então não se preocupe se você, pastor, o senhor está sabendo ali que pegaram o seu nome, botaram na boca de um sapo, costuraram, e eu digo, rapaz, eu estou com pena só do sapo. Porque tem gente que não dorme, tem medo. Tem gente que, irmão, eu cheguei aqui num período que o pessoal tinha medo de um cabra que era pai de santo. Não, irmão, pai de santo para mim é crente. Por quê? Porque o seu filho é santo, aí você é pai de santo, você é mãe de santo. Se não for crente, então o filho não é santo, então eu não posso dizer que essa pessoa é mãe de santo ou pai de santo. Não. As escrituras, irmãos, não podemos inverter a palavra de Deus. Se alguém perguntar, você é pai de santo? Se você tiver filho, eu tenho, eu sou um pai de santo. E você, eu sou mãe de santo, meu filho é santo, eu sou santo, meu pai é santo, e nós vivemos em santidade. Então, irmão, crente não pode ter medo dessas coisas não, irmão. Fizeram uma macumba de rapaz, perderam tempo, porque praga não pega em crente, irmão. Praga não pega em crente. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está o quê? Escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Irmão, Jesus se fez maldição em nosso quê? Lugar. Eu pergunto, tem como alguém lançar alguma maldição em Cristo e pegar nele? Tem como? Não. Tem como alguém hoje fazer uma macumba para pegar em Jesus? Não. E onde é que você está? Olha só, 2 Coríntios 5,17. Se você entender isso, irmão, esse versículo, você vai rir de uma pessoa que perdeu tempo fazendo uma macumba, dizendo que vai acabar com o seu casamento, seu comércio não vai prosperar, que você vai ficar doente. Não, irmão, olha o que diz a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em quem? Em? Imagine só, irmão, isso daqui. Imagine que isso é Cristo. Aí, eu e você estamos agora, irmão, dentro dele. Aqui somos nós. Aí, esse iPad aqui simboliza Cristo. Quando você aceitou Jesus, você agora está dentro de... A Bíblia diz, se alguém está em quem? Aí eu pergunto, tem alguém maior do que ele? Tem alguém que pode causar dano a ele? E se você está nele, tem alguém como causar dano em você? Irmão, só vai acontecer se você der lugar ao diabo. Se você não der lugar, ele não tem vez sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então permaneça na palavra de Deus. Por isso que Efésios, capítulo 4, verso 27, olha o que diz. Efésios, capítulo 4, versículo 27. É um texto bem conhecido, um versículo difícil de entender. Acho que é até difícil de... É 27, viu? Nem deis lugar ao... Irmão, sempre eu gosto dessa ilustração. Aqui e acolá tem alguém batendo na casa da sua porta. Vendedor ambulante. Então, muitas pessoas podem bater a sua porta, mas abrir a porta para ele, quem vai abrir é você. É você que deixa a pessoa entrar ou não. Então, se você abrir a porta para um ladrão e ele levar tudo o seu, o culpado não é Deus, é você que deu lugar. E você sabia que nós abrimos a nossa porta também da nossa vida para dar lugar ao diabo? Quando você diz assim, eu não posso, você está abrindo a porta para o diabo, para o não pode acontecer na sua vida. Minha vida não tem jeito, você está dando lugar para o diabo e acreditando que não tem jeito para você. Então, irmão, a dúvida, o medo, a incredulidade é uma porta que você abre para que o diabo tenha acesso. O próprio Jó disse isso. Bota aí Jó, capítulo número 3. Jó. Fica antes dos Salmos, capítulo de número 3, versículo de número 25. Olha o que Jó diz. Todo mundo conhece a história de Jó, mas, e muitas pessoas dizem que, acham que não foi Deus que permitiu. Aprenda uma coisa, irmão, a permissão de Deus não é a vontade de Deus. A permissão de Deus não é a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Se você aceitou Jesus e quer ir embora, não quer mais servir a Ele, Ele vai te permitir, porque Ele deu a você uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas não é a sua vontade que você deixe Ele. Ele pode permitir, mas não é a vontade dEle. Mas olha o que Jó disse no capítulo 3, verso 25. Aquilo que eu temo, tenho medo, me sobrevém. O que foi que sobreveio a Jó? Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. O que é medo? A ausência da fé. Por isso que ele diz, aquilo que eu tenho medo, me sobreveio. Então, irmão, Jó deu um acesso ao diabo na vida dele. E se você prestar atenção que o tempo não dá, o Senhor vai dizer assim, o Senhor intercede por ele, diz, pelo menos conserva a sua vida.
Aí, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. O que é que você está tendo medo? Todo mundo conhece que Pedro vinha andando sobre as águas, e andando para ter um encontro com Jesus. Mas quando Pedro, irmão, deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento, a Bíblia diz que ele começou a ter medo e afundou. Irmão, um medo que é classificado hoje uma doença chamada fobia. Tem gente que tem medo de elevador, tem medo de dormir no escuro, medo de barata, né? Tem muitas pessoas que andam com medo. Tem gente crente com medo do diabo. Irmão, a Bíblia diz que Deus não deu a você o espírito de medo, mas de ousadia, de intrepidez. Você tem um espírito da fé. Então, irmão, bota o diabo para correr da sua vida, da sua casa. O diabo não pode mais ter vez na sua família. A Bíblia diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Irmão, se nós não entender a nossa posição em Cristo, você vai andar com medo. É igual aquela pessoa que assistiu um filme de terror, aí quando está assistindo um filme, aí sem querer uma panela cai na cozinha, tem alguém lá atrás. Tem alguém lá atrás. A sua mente começa a imaginar que um morto está passeando por lá. Começa a imaginar que tem algum bicho por lá. Não, irmão. A Bíblia diz: quando chega a luz, as trevas vão embora. E eu e você somos a luz do mundo, o sal da terra. Se tiver demônio, vai correr. Se tiver diabo, vai correr. Porque sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Irmão, crente não pode viver com medo. Não, irmãos. Eu acho que a maioria das pessoas, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Olha só o que o versículo diz. E eu tenho visto, irmão, quando eu leio esse versículo para as pessoas, parece até que elas nem conheceram esse versículo ainda. E eu começo a explicar a elas. E olha só o que o versículo diz: tendo. Tem outra tradução que diz assim: temos. Então está dizendo que eu e você temos, porém, o mesmo espírito da. Esse versículo está dizendo que você tem um espírito da fé. Então não posso cantar aquele hino: quando pede mais fé. Espera aí, se você está pedindo fé, você não é salvo. Como é que o homem é salvo? Pela graça, sois salvo, mediante a... Então, para ser salvo, tem que ter o quê? Então, como é que você vai pedir o que você já tem? Como é que pode isso? Você não pode pedir o que você já tem. Por isso, irmão, que estamos cantando hinos que está invalidando a palavra de Deus. É igual aquela pessoa que está cantando o hino e... Não vou pular essa parte. Então, olha só. A palavra de Deus, irmão, nós precisamos entender a palavra. Se você entender a palavra, você não vai ficar embaraçado, irmão, com as coisas deste mundo. Então, preste bem atenção, a fé ela não vem pelo pedir, a fé ela vem pelo ouvir. Você pode, irmão, dobrar o joelho 1000 vezes e dizer: Senhor, me dá fé, me dá fé. Aí o Senhor vai dizer: ele não leu a Bíblia hoje não, ele não leu as Escrituras, ele não está sabendo. Porque a Bíblia nunca tem ninguém, irmão, pedindo fé. Alguém pode dizer assim: mas Pedro pediu fé. Não, irmão, Pedro diz assim: Senhor, acrescenta. Tem outra tradução que diz assim: aumenta a nossa. Ele estava pedindo para aumentar o que ele já tinha. É tão simples de entender, irmãos. Então todos nós, irmão, temos fé. Deus nos deu a medida de fé. Por isso que Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso aqui falei também, nós cremos, por isso também o que? Falamos. Você sabia que a maioria das vezes a gente usa autoridade para as coisas naturais, mas esquecemos de exercer autoridade para as coisas espirituais. Você esquece quem você é, irmão. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, irmão, você é um espírito. A nossa vida é uma vida espiritual, mesmo habitando dentro deste corpo. Por isso, como é que nós adoramos a Deus?
A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você não adora Deus com o corpo, pois que tem igreja que está preocupada. Não, irmão, dançar é da carne. Não, irmão, perda tempo com isso não. Dançar, pular é uma manifestação do Espírito que está dentro de você. Por isso que Davi, quando ele foi buscar a arca que estava na casa de Obed-edom, ele ficou tão alegre que a Bíblia diz que Davi dançou com todas as suas forças. Davi não dançou no Espírito porque ele não era nascido de novo, mas a Bíblia diz que ele dançou com todas as suas forças. Então, irmão, dançar é uma expressão de alegria. Você nunca viu uma pessoa de mau humor dançando. Você nunca vai ver uma pessoa chateada dançando. Você nunca vai ver uma pessoa que está todo endividado dançando. Mas quem tem um reino de Deus dentro dele, que tem gozo, paz e alegria, ele dança, ele pula, ele se alegra, porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, irmão, nós precisamos entender que nós precisamos colocar o diabo na posição dele. Eu quero encerrar com Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Irmão, eu vou ler de novo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra quem? Diga assim, a minha dívida foi paga. Então nunca diga assim, irmão, eu estou pagando um preço. Não, irmão, a sua dívida já foi paga. Jesus pagou a minha dívida, a sua dívida, lá na cruz do Calvário. Então crente, irmão, eu estou pagando um preço, como é? Você esqueceu que Jesus já pagou? Uma dívida não se paga duas vezes não, irmão. A palavra que Jesus bradou na cruz é chamada tetelestai. A palavra tetelestai quer dizer quitado, pago, resolvido. É igual você compra um aparelho em 10 prestações, em 12 prestações, e quando você vai pagar a última prestação, você vai dizer assim, está quitado, está pago. Irmão, quando você paga a última prestação, nenhuma loja vai lhe cobrar mais uma vez, sabe por quê? Foi quitada a dívida, foi o que Jesus fez lá na cruz, a minha dívida, a sua dívida, ele quitou, ele pagou. Aí Paulo diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Aí ele diz, olha só o que ele diz mais, que era contra nós e que constatava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na, está pago. É igual um carimbo, deixa eu carimbar essa nota aqui, está pago. Mas olha o que diz o versículo 15, olha o que ele fez com o diabo, e despojando, irmão, a palavra despojar é desarmar, toda a autoridade que ele tinha. Por isso que Jesus, quando ele ressuscita ao terceiro dia, o que é que ele diz? Toda a autoridade foi me dada no céu e na... Sobrou o que para o diabo? Então por isso que o versículo diz, despojando. Irmão, a autoridade que o diabo tinha, Jesus tomou dele e deu para a igreja. Por isso que eu e você temos autoridade em nome de Jesus. Tendo despojado os principados e protestados, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Irmão, Jesus quando ressuscita, ele não ressuscitou sozinho, nós ressuscitamos juntamente com ele. Mas preste bem atenção, ele venceu o diabo, mas o título ele deu para você. Em Cristo somos mais do que... Então nunca diga que você é um derrotado. Nunca diga que você é um fracassado. Não, irmão, ele ressuscitou para você ser um vencedor. Ele ressuscitou para você dar brados de vitória. Ele ressuscitou para você reinar em vida. Ele ressuscitou para você rir da cara do diabo e dizer para ele, você perdeu mais uma vez. Então por isso que nós somos uma igreja triunfante. Você não está aqui para perder tempo lutando contra o diabo. Você está aqui para resistir o diabo e ele fugirá de nós. Então, irmão, resista. Como é que resiste? Com a palavra.
Quando a enfermidade quiser vir sobre a sua vida, começa a dizer: eu sou curado, eu sou curado, pelas suas pisaduras eu sou curado. Quando vier um problema financeiro, começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, e eu creio que nada me faltará. Resiste o diabo com a palavra. Então, irmão, eu e você precisamos entender que nós temos essa autoridade. Agora, o problema de muitos crentes, quando chega as circunstâncias, uns correm para o canto da parede e ficam chorando. Outros ficam imitando tiririca. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, pastor, me ajude. Não, irmão, você nasceu, não foi para isso não. Não entre na área sentimental. Na área sentimental nós somos um derrotado, mas na área da fé, você é um campeão. Por isso que nós não vivemos pelo que sentimos, porque tem dia que eu amanheço de mau humor, mas continuo crente em Cristo Jesus. Tem dia que eu amanheço alegre, mas eu continuo crente em Cristo Jesus. Tem dia que eu amanheço revoltado da vida, mas continuo salvo em Cristo Jesus. As circunstâncias não podem mudar quem você é em Cristo Jesus. Porque tem gente, irmão, de vez eu gosto de dizer isso aqui: eu amanheci com o pé esquerdo, digamos, sacia, só tem um pé. Eu amanheço com o esquerdo e com o direito todo dia. Eu não amanheço só com o esquerdo, eu amanheço com os dois. Mas quando está tudo dando errado, rapaz, parece que eu pisei não sei o quê, parece que eu amanheci com o pé esquerdo. Não, irmão, eu amanheci com os dois, com o esquerdo e com o direito. Sabe por quê? Porque eu nasci para reinar em vida, e eu ando em passo de vitória, com a direita e com a esquerda, com a direita e com a esquerda, reinando em vida em Cristo Jesus. Tenha essa consciência. Não deixe o diabo roubar aquilo que ele não te deu. Ele não te deu paz, não deixe ele roubar a tua paz. Ele não te deu alegria, não deixe ele roubar a tua alegria. Ele não te deu saúde, não deixe ele roubar a sua saúde. Ele não te abençoou, não deixe que maldição chegue à sua vida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos em Cristo Jesus. Convido vocês para ficar em pé.
Oi, 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 oi. Aleluia. Jesus é bom. Oh, glória. Oi, oi. Aleluia. Glória a Deus. Você acaba de participar dessa rádio abençoada. Rádio Mic Rema. Glória a Deus. Você está na frequência ouvindo a rádio Mic Rema. Seja abençoado através de louvores e da palavra, diretamente Natal RN. Glória a Deus.